Fala galera, análise de Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o Palmeiras entrou num 4-2-3-1 e o Atlético Mineiro num 4-4-2. Quando a gente olha para a distribuição dos jogadores em campo, parece que os jogadores do Palmeiras atuaram um pouco mais adiantados em relação aos jogadores do Atlético Mineiro, mostrando aí uma possível pressão que o Palmeiras exerceu em cima do Atlético Mineiro. Quando a gente olha para a concentração das jogadas em campo, a gente vê que 40% das jogadas do Palmeiras ocorreram no terço central e 44% no seu campo ofensivo. Já pelo lado do Atlético Mineiro, 47% das jogadas no terço central e 31% no seu terço defensivo. Então isso aqui ajuda a gente a confirmar que de fato o Palmeiras jogou mais em cima pressionando mais o Atlético Mineiro contra o seu campo defensivo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. A gente vê aqui que o Atlético Mineiro dominou o jogo até praticamente os 30 minutos do primeiro tempo, né? Mais barras brancas do que barras verdes, e aqui alguns trechos que as barras brancas são bem altas, que mostram um domínio mais intenso. A partir dos 30 minutos, praticamente até o final do jogo, domínio do Palmeiras com alguns trechos pontuais aqui de domínio do Atlético Mineiro. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes no jogo e também aquilo que eles conseguiram produzir em termos de criação e finalização em gol. Em termos de posse de bola, 56% para o Palmeiras contra 44% do Atlético Mineiro. E a gente vê que o jogo do Palmeiras se destacou pelos passes tentados, né, 460 com 82% de aproveitamento, e pelo número de cruzamentos aqui, 33 cruzamentos tentados. Já pelo lado do Atlético Mineiro, foi um time que apostou bastante em bolas longas, aqui com 84 tentativas de bolas longas. Em termos de criação, 9 passes decisivos para cada lado, então aqui um equilíbrio, sendo que esse número é relativamente alto para o Atlético Mineiro como um time visitante. Passes decisivos são aqueles que possibilitam um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, o Palmeiras teve 1,40 e o Atlético Mineiro 0,82. Números de médio para alto aí para os dois times, lembrando que aqui a gente considera os times como mandantes ou visitantes para fazer essa classificação. A ideia da expectativa de assistências é avaliar o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores conseguiram marcar o gol ou nem finalizaram um gol, mas a ideia é ver se os times conseguiram levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de gols. Então a gente vê aí o Palmeiras melhor nesse quesito com 1,40 contra 0,82 do Atlético Mineiro. Em termos de chutes a gol, equilíbrio também, 12 para o Palmeiras, 13 para o Atlético Mineiro, um número baixo para o Palmeiras como mandante e de médio para alto aqui para o Atlético Mineiro como visitante. Dos 12 chutes do Palmeiras, 2 foram bloqueados, 6 para fora e 4 defendidos. Pelo lado do Atlético Mineiro, dos 13 chutes, 3 foram bloqueados, 6 foram para fora, um chute na trave, um chute defendido, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, uma para cada lado, equilíbrio aqui. Só que, quando só olhar a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades e dos chutes propriamente ditos. Então, por isso a gente tem duas estatísticas aqui, a expectativa de gols, que ajuda a gente a avaliar a qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a avaliar a qualidade dos chutes, considera também a qualidade dos chutes. Em termos de qualidade das oportunidades de gol criadas, a expectativa era que o Palmeiras fizesse 0,75 gols e o Atlético Mineiro 0,96. Um número baixo aqui para o Palmeiras como mandante e um número mediano para o Atlético Mineiro como visitante. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dentro da análise, a expectativa de gols do Palmeiras sobe para 1,08 e do Atlético Mineiro cai para 0,90. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar uma medida para a gente da qualidade das finalizações, né? Aquilo que os atacantes conseguiram colocar de qualidade nas oportunidades que eles tiveram através da qualidade dos chutes. Para o Palmeiras, essa diferença é de 0,33, que mostra que os atacantes tiveram um desempenho
relativamente bom, né? Conseguiram adicionar a expectativa de gol com base na qualidade dos chutes. Para o Atlético Mineiro, essa diferença é praticamente zero, que mostra que os atacantes a qualidade dos chutes dos atacantes não fez muita diferença. E quando a gente compara o número de gols marcados com a expectativa de gols pós-chute, a gente tem uma medida do desempenho dos goleiros. Então a gente vê aqui que, no caso, né, a expectativa era que o Palmeiras marcasse quase um gol com base na qualidade dos chutes, e não fez nenhum. Então essa diferença de 1,08 aqui mostra que o goleiro do Atlético Mineiro foi bem. Ele tomou um gol a menos do que o esperado. Pelo outro lado, a expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse quase um gol, né, 0,90, e marcou 2. Essa diferença de menos 1,10 mostra que o goleiro do Palmeiras tomou um gol a mais do que o esperado. Então um desempenho ruim do goleiro do Palmeiras no jogo. Partindo para o final da análise, quando a gente vê aqui todas essas estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade do jogo. Se a gente for olhar pelo lado do Palmeiras, a gente só tem uma estatística aqui com 4 estrelas ou mais, que é a expectativa de assistências. Já pelo lado do Atlético Mineiro, praticamente todas as estatísticas aqui com 4 estrelas ou mais, e a gente tem aqui 3 estatísticas com 3 estrelas, né? Então, no mínimo, essas estatísticas todas aí para o Atlético Mineiro são de mediana para alta. Então isso mostra que a qualidade se o jogo teve alguma qualidade, foi muito mais pelo lado do Atlético Mineiro do que pelo lado do Palmeiras. Melhor ainda para o Atlético Mineiro, que venceu o jogo por 2-0. Então fechamos mais uma análise aí de Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal para a gente continuar crescendo, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar essa análise para mais pessoas. E falou!